Eu já tinha pedido ao Felipe antes, eu falei: Felipe, antes de você ir embora, eu queria que você compartilhasse da palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero convidar o Felipe. Deus te abençoe, meu amado. Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor continue conosco. Para mim é sempre um prazer maravilhoso estar junto com vocês, né? A igreja, como eu já disse algumas vezes, mas a igreja que nos acolheu, a igreja que nós temos certeza que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, colocou no nosso coração durante esse tempo que nós passamos em Colatina, para que nós pudéssemos cultuar o Senhor. Então saibam, mais uma vez, todos vocês fizeram parte da nossa passagem por aqui e nós aprendemos com cada um de vocês, tá? Com cada pequeno contato, nós tivemos a presença do Senhor confirmada na nossa vida. E aí, pessoal, hoje o pastor pediu para a gente compartilhar um pouco com vocês a palavra, né? E falar um pouquinho sobre a questão do ID, de como o Senhor tem nos chamado para a vida cristã. E falar um pouquinho sobre esse chamado, mas falar também do chamado de modo geral, na profissão, na família e no ministério. Então nós vamos usar um texto expositivo hoje que se encontra em Efésios 4, 1, 7, tá? Eu até comentei com o pastor, nós vamos fazer a exposição desse texto, mas também é uma palavra temática, então nós usaremos alguns outros textos auxiliares, mas sempre buscando seguir de fato a doutrina da palavra, buscando sempre a questão de usar uma exegese, uma hermenêutica firme dentro da palavra, baseada nos princípios do Senhor e no que a palavra de fato diz. Efésios 4, do 1 ao 7. A unidade da fé. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém, pessoal. Essa palavra traz para nós um recado direto do Senhor, né? Sobre o que Ele espera da nossa vida. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso, né? Ele estava na sua prisão em Roma, e já tinha passado, se você for ler os primeiros textos de Efésios, nós vamos encontrar claramente o que Paulo tem mostrado, que é a questão da predestinação, da eleição, e falando um pouco da unidade. Então primeiro ele passa tudo aquilo que Deus já fez por nós, e depois ele fala: olha, como o Senhor já fez tudo isso por nós, é assim que nós devemos viver. E como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, pessoal, hoje nós vivemos uma geração que todo mundo quer encontrar o que é seu propósito, o que eu preciso fazer, né? O que eu tenho que ser na vida, o que eu tenho que almejar, né? Onde que eu vou chegar na minha vida. E a gente sabe que existem vários caminhos para que isso aconteça e várias questões no coração do homem que o levam a fazer isso, né? Mas nós precisamos perguntar de fato, né? Qual que é o nosso chamado? O que o Senhor quer para nós? Se a Bíblia diz que o Senhor nos conhece antes mesmo que a gente tivesse nascido, você pode ter certeza que o Senhor tem algo na tua vida. Tem algo que Ele queira que você realize. Eu não lembro quem que me comentou isso. Eu não lembro se foi um amigo ou se foi um pastor, mas na verdade eu já me lembrei, foi um pastor. E ele diz que, sabe aquela brincadeira que a gente faz, que a gente pega alguém e fala assim: nossa, aquele lá Deus fez e jogou a forma fora. Na verdade, esses somos todos nós.
Não existe ninguém no mundo que é igual a você. Não existe ninguém no mundo que tem as características que você tem. São únicas, são exclusivas e foram desenhadas pelo próprio Deus, porque Ele tem um chamado específico para a tua vida. Então, pessoal, como que a vontade de Deus, né? Como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu vou entender qual é essa vontade? Então, primeiro, o Senhor Ele faz um chamado eficaz, né? Primeira coisa, e é a mais evidente, o Senhor chama nós que somos pecadores para a salvação, segundo a sua graça. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é um chamado vocacional, né? Deus, Ele envia os seus filhos para servir em todas as áreas. Então o Senhor vai enviar cada um dos seus filhos, aquele que Ele predestinou em várias áreas para que a gente possa cumprir esse tipo de chamado, né? E o principal de todos, né? Todo cristão foi chamado para glorificar Deus. E o fim principal do homem, tudo isso que nós vamos ver hoje, tudo aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que o Senhor tem colocado no meu coração, é para que o homem glorifique a Deus e possa gozá-lo para todo sempre. Então, se qualquer coisa na nossa vida estiver saindo desse propósito final, eu já tenho certeza absoluta que não é um chamado de Deus para a minha vida. Então esse é o primeiro ponto. E sendo assim, pessoal, eu vou entrar em alguns tópicos, né? Deixa eu tomar só uma aguinha. E o primeiro é a questão do chamado, que ele começa na graça. E para isso nós vamos usar um texto auxiliar que está em Romanos 8, do 28 ao 30. Romanos 8, do 28 ao 30. Eu quero pedir para um irmão aí com voz bem forte, que possa ler bem alto para nós todos acompanharmos. Amém. Então olha só, pessoal, nós temos um caminho, e eu creio que o Senhor fez isso para que ninguém se glorie de coisa alguma. Então, primeiro o Senhor nos conheceu. Então a Bíblia fala que foi o próprio Deus que nos conheceu. E depois Ele nos predestinou. Então Ele nos conhece, Ele nos predestina, então Ele nos chama, nos justifica pela sua poderosa graça, e aí chega a parte da glorificação, onde Ele nos gloria. Então, esse chamado, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a minha vida, para a vida de cada um dos que são chamados pelo Senhor, foi Ele que colocou, né? Não é por mérito nosso, não é porque eu sou mais inteligente, ou eu sou mais esperto, ou eu leio mais a Bíblia. Não, essas coisas fazem parte, essa busca faz parte, mas de fato Deus, Ele nos chama para isso, né? E esse dom, esse chamado, foi o próprio Deus que colocou no nosso coração, pela tua poderosa graça. Então, pessoal, a nossa identidade, ela não está marcada por aquilo que nós temos de cargo, por aquilo que nós temos de condições financeiras, ou então pelo cargo que eu tenho na igreja, né? Não existe nem maior nem menor no reino dos céus. A verdade, a Bíblia fala que se você quer ser grande, que você seja pequeno. Se você quer ser o primeiro, que você seja o último. E o Senhor Jesus ensina isso para nós servindo, né? O próprio Deus ensina para nós o que é ser uma pessoa servidora aqui na terra. Então o primeiro ponto é esse, a gente entender que não existe, dentre todos esses dons, dentre todos esses chamados, menor e nem maior, tá certo? E aí outro ponto que entra é a questão, então, de fato, daquilo que o Senhor tem chamado na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é a questão do nosso chamado para a profissão. Porque é muito comum a gente entender, as pessoas entenderem, né, os cristãos entenderem que existe uma vida secular e existe uma vida dentro da igreja. E não existe isso, pessoal. A gente não consegue separar essas duas coisas. Nós somos uma carne, um espírito e uma alma, e nós não conseguimos separar isso. Então, não tem como eu ser crente dentro da igreja, não tem como eu ter uma vida religiosa dentro da igreja, vir na igreja todos os domingos, participar da escola bíblica, vir nos encontros, vir no culto de quarta-feira, mas aqui dentro eu tenho uma vida cristã, e lá fora, por mais que eu não esteja em pecado, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu tenho, minha vida profissional é separada. Não,
O Senhor nos chamou para uma unidade e para um equilíbrio. Então, a questão da vida profissional, né, aqueles que são jovens, que estão começando a carreira, que estão pensando no que vão fazer, você tem um chamado do Senhor. O que Deus tem colocado no teu coração? No que você tem habilidades? Foi o próprio Deus que escolheu isso para nós, né? Foi o próprio Senhor que nos deu. Então ele chama para a profissão. Então um agricultor, quando ele faz o seu trabalho bem feito, ele louva o Senhor com o trabalho dele. Um médico, quando faz o seu trabalho bem feito, com amor, com carinho, ele louva a Deus. Um pouquinho antes de eu vir para cá, hoje de manhã, tem uma página lá que chama Conexão Política. Ele mostra algumas coisas do Espírito Santo, né? E tinha uma estudante de medicina que ela estava assim abismada, porque ela estava fazendo um estágio e ela falou que simplesmente o médico pegou o diagnóstico do paciente e falou assim: você está com câncer. Entregou na mão dele e foi embora, né? Será que esse médico de fato está fazendo o trabalho dele com amor? Será que ele está fazendo como se o patrão dele de fato fosse o Senhor, né? Quando você é um empresário, você glorifica a Deus sendo empresário? Tem um pastor muito conhecido em todo o Brasil, que ele fala que você quer ver se uma pessoa é honesta? Vê como que ela é no negócio dela, vê como ela trabalha de fato nas coisas dela. Você quer saber se ela é uma pessoa honesta, se ele é um cristão real? Vê se de fato ele é justo nos negócios. Então, se ele for justo nos negócios, ele mostra que ele tem preocupação e temor na palavra do Senhor, né? Então um professor, ele glorifica a Deus quando ele acorda cedo, quando ele pega uma turma muitas vezes desinteressada, mas ele ora por aquelas pessoas antes de entrar na escola, e ele faz aquilo pensando que ele vai mudar a vida daquelas pessoas, né? E nós sabemos que a reforma protestante traz muito disso, né, no passado, que já faz essa unificação de fato, de mostrar que o homem ele tem que servir ao Senhor em todas as partes da vida dele, e é isso que de fato transforma a sociedade. Então existe, pessoal, uma conexão muito grande com aquilo que está escrito na Bíblia e com a aplicação que eu vou ter na minha vida, né? A nossa parte religiosa, que é importantíssima, ela serve para que de fato eu vá para a rua e viva a palavra de Deus. Então eu não tenho como separar. Eu tenho que pensar que quando eu estiver indo para a minha profissão, para o meu trabalho, eu preciso fazer da melhor maneira possível. Eu preciso glorificar o Senhor. E além de glorificar o Senhor no meu trabalho, eu preciso saber que também Deus vai me usar lá dentro para mandar uma palavra de paz para alguém, uma palavra de conforto, trazer essa pessoa aos pés de Jesus. Então eu tenho que entrar totalmente com a minha mente modificada, né? E pensando e lembrando sempre que não existe maior nem menor. E aí eu faço uma analogia muito importante no meu setor sobre isso, né? Uma das coisas principais, eu trabalho na cadeia da proteína animal, então uma das principais coisas é a sanidade, né? Então se eu não tiver uma equipe de limpeza, a pessoa que de fato está com uma roupa azul, puxa na mão detergente para limpar o frigorífico, a instalação que seja, se ela negligenciar o trabalho dela, sendo que é a pessoa, uma das pessoas mais simples da hierarquia do processo, todo o trabalho do CEO, todo o trabalho dos gerentes, dos diretores, seja lá quem for, vão por água abaixo, né? Se esse produto chega no supermercado e o promotor de gôndola não for um servo de Deus, uma pessoa honesta e justa, ele não faz o trabalho dele, ele não apresenta o produto fica dentro da câmara fria, não vai para a exposição e não vende, e as coisas não acontecem. Então, olha só a importância de nós sermos de fato sal na terra, quando a gente fala de profissão. E para que o Senhor te chamou, né? O que o Senhor tem falado no teu coração? Aqueles que já são profissionais e já trabalham, nós estamos fazendo de fato aquilo que o Senhor deseja no nosso trabalho, né? Aos jovens, vocês têm orado para que Deus de fato converse com vocês e fale, vocês têm buscado a voz do Senhor para saber aonde nós devemos e aonde Ele quer que nós atuemos? Então isso são coisas que a gente precisa pensar, tá? Então, trabalhe com excelência, seja íntegro, né? Cumpra a sua palavra. Gente, a coisa mais difícil hoje é você encontrar pessoas que de fato cumpram a palavra, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, o que passar disso vem do maligno.
Então nós precisamos ter, deu a sua palavra, cumpra. A Bíblia fala, se você deu a sua palavra, cumpra mesmo que você tenha prejuízo. Então nós temos que, para isso não tem outra interpretação, faça. Não participe de corrupção. E aí no nosso país a gente nem precisa falar disso, né? Quantas vezes nós escutamos pessoas dizendo que os políticos brasileiros são corruptos, mas a primeira oportunidade que eles podem, eles participam de corrupção. E infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, isso acaba acontecendo na nossa vida. Porque ninguém tropeça numa pedrona gigantesca, você tropeça numa pequenininha. Então é um favor que você faz que não vai beneficiar alguém em troca de alguma coisa que não vai beneficiar dentro da empresa. Ou então é alguém que te oferece alguma coisa e você aceita essa coisa, sabendo que não é lícita. E aí, pessoal, o que acontece? A nossa alma, né, a nossa consciência, o Espírito Santo ele é gentil. Primeira vez que você faz, você sente que aquilo nossa, cometi um erro, um pecado gigantesco. Aí o Espírito Santo fala com você no teu coração, não faz isso. Se passa mais um pouquinho, você não escuta a voz, você vai falar de novo, vai fazer de novo. Aí aquilo dói um pouquinho menos. Da próxima vez um pouquinho menos, a voz vai ficando mais baixinha. Quando você vê, você já está acostumado a fazer aquilo já entrou em você e você já não consegue mais mudar. Eu lembro uma vez quando eu era menino, e eu toda hora orava para Deus falando, Senhor, eu quero escutar a voz do Senhor, do Espírito Santo. E eu, quando era novo, era meio irritado. Agora eu sou bem calmo, né, amor? Mas eu já fui bem irritado. E aí eu lembro que às vezes eu estava com os meus irmãos, em casa nós somos em 4 irmãos, e às vezes eu lembro que tinha algumas discussões, né, em casa, é normal. E aí eu sempre falava assim, Senhor, eu quero escutar a tua voz. Senhor, eu quero escutar a tua voz. Sempre orando, falando que eu queria escutar a voz do Senhor. Mas sabe quando você vai entrar numa discussão, que você sente no teu coração assim, não fala nada, fica quieto. Mas na hora eu queria falar, porque eu estava certo, eu que tinha que falar, e eu falava. E um dia, Deus me tocou no coração, falou assim, você fala que você quer escutar minha voz, mas você não quer nada. Porque eu estou falando para você ficar quieto. Isso, pessoal, não é uma voz falando no meu ouvido não, tá? É o sentimento que o Espírito Santo bota no meu coração. Fala, você não quer escutar. Porque a hora que é para você ficar quieto, você fala. E eu estou tocando em você que é para ficar quieto, você não fica, então você não quer escutar, você quer fazer o que você quer de fato. E nessa questão de empresa, de corrupção, de fazer o que é lícito, é a mesma coisa, qualquer pecado. O Senhor sempre vai falar o nosso coração, e se a gente não estiver disposto a cumprir, né, como que Ele fala no nosso coração? Está escrito na Bíblia. Que seu sim seja sim, que seu não seja não, que passar disso vem do maligno, que você não se junte às pessoas que são injustas, e se você fazer isso, você está errado. Tratar os seus chefes, os seus superiores, e também os seus funcionários, né, ou pessoas que estão embaixo da tua hierarquia, com justiça. Quantas vezes nós passamos situações que as pessoas fazem distinção por cargo que a pessoa tem, né? Então uma pessoa ela trata muito bem e a outra pessoa ela trata muito mal. E aí você pega caso que a pessoa é muito boa, ela tem um hard skill altíssimo, uma pessoa super profissional, mas a parte humana dela é baixíssima. E aí ela acaba destratando, com os chefes ela é muito boa, mas com a equipe ela é muito ruim. Ela acaba sendo sabotada e acaba saindo. Então isso de fato é uma coisa que nós, como crentes que somos, precisamos tomar muito cuidado e louvar e glorificar Deus na nossa vida profissional. A terceira parte, pessoal, é o nosso chamado do Senhor para a família. E eu queria usar um texto auxiliar agora, que está em Deuteronômio 6, do verso 4 ao 9. E eu queria pedir também para algum outro irmão ler bem alto para nós. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Amém. Esse texto para mim, pessoal, é um texto dos mais poderosos quando nós falamos de família, né? Essa passagem para mim é poderosa, porque ela fala assim, inculca na cabeça do teu filho os teus caminhos, prende nos umbrais das tuas portas, fala da palavra do Senhor em todo tempo, dentro da tua casa. Cada gesto que você for ter, fala da palavra do Senhor, né? Amarra
Amarra as palavras do Senhor como um sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, ele fala, escuta Israel, né? Então ele chama assim, escuta, é uma coisa importante, não é algo que eu posso negligenciar. Esse é o ponto crucial, que é o chamado dos santos do Senhor para a família. Então a primeira igreja nossa, a primeira igreja cristã é dentro da nossa casa, é onde nós devemos como homens ser sacerdotes, e a nossa família deve de fato ser discipulada dentro da casa, né? Então antes de eu liderar uma igreja, antes de eu liderar a escola bíblica, antes de eu ser um líder de jovens, antes de eu ser qualquer cargo que possa ser dentro da igreja, eu preciso fazer isso dentro da minha casa, eu preciso liderar a minha casa, né? Antes de eu discipular multidões, falar de Deus até os confins da terra, eu preciso discipular dentro da minha casa, em todo o tempo, fazer essa palavra se tornar rema, verdade, vida, dentro da nossa casa. Então assim, o Senhor nos chama para isso, né? Ele fala para a gente, aqueles que têm filhos, inculca isso na cabeça dos teus filhos. E para aqueles que ainda são solteiros, se tem uma pessoa que precisa escutar da palavra de Deus todos os dias e ser evangelizada todos os dias, somos nós mesmos. Nós precisamos falar da palavra do Senhor para nós mesmos. Nós precisamos ter a nossa casa como um ponto de referência de Deus. Aquela casa precisa ter oração todos os dias, ela tem que ter louvor todos os dias, ela precisa ter palavra de Deus sendo vivida lá dentro em cada atitude, né? Pessoal, vai ser perfeito? Não vai. Quem tem família, quem já tem mais tempo, não vai ser perfeito, porque se fosse perfeito e fácil, não precisa, Deus não ia deixar na Bíblia, porque não, é simples, mas não é. Ele está deixando essa palavra aqui, ó, quando o Senhor trouxe essa palavra a Moisés, ele não estava falando com quem era ímpio, ele estava falando naquela época com os israelitas, que apesar de ter o coração duro, era o povo selecionado de Deus, né? Do jeito que nós também somos. Outra coisa que me tocou sempre muito na minha vida, né? Eu lendo o Antigo Testamento, eu sempre falava para Deus, nossa, como esses judeus, como esses israelitas eram duros de coração, né? Aí o Senhor falou assim, igualzinho você, parecidíssimo. Então isso nós precisamos olhar com um olho clínico em saber que o Senhor está falando conosco, né? Então ele está falando, olha, inculca teus filhos, né? Coloca a palavra de Deus nos teus filhos, amarra a palavra de Deus para ela ficar na frente do teu olho, né? Prende ela, amarra, fala, faz de dia, faz de noite. Por quê? Porque a guerra não é fácil, nós sabemos que ela não é fácil, mas a Bíblia fala, tem de bom ânimo. O Senhor Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o maligno. Então ter bom ânimo, eu não preciso ter bom ânimo para fazer algo que é simples, que é fácil, né? Isso aí qualquer um faz. Agora, quando o Senhor nos obriga a ter bom ânimo, quando Ele alerta que nós precisamos ter bom ânimo, que nós precisamos fazer disso o diário na nossa vida, aí sim nós sabemos que nós teremos dificuldades, sim, mas qual é o destino final e o que é aquilo que o Senhor quer da nossa família. Então isso é algo que nós devemos ser muito perseverantes, muito, todos os dias. O terceiro ponto é o chamado do Senhor. O quarto ponto, perdão, pessoal. O quarto ponto, Deus nos chama para o ministério, né? Então, como que o Senhor vai conversar com a nossa vida dentro do ministério? E aí, voltando um pouco naquela palavra, pastor, até que horas que eu tenho? Tranquilo? Voltando um pouco naquela palavra que a gente não consegue separar a nossa vida profissional da nossa vida ministerial e da nossa vida familiar, o Senhor nos chama. E nós vamos ler no texto de 1 Pedro 2,9, um pouquinho sobre esse chamado do Senhor. Amém. Muito obrigado, querido. Pessoal, nós temos muitas pessoas que têm um potencial gigantesco para ser usado pelo Senhor, mas não se deixa ser usado, né? Ah, mas eu não tenho chamado. Tem. Você é crente? O Senhor te predestinou? Você confia no Senhor? Ele te deu dom? Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um aqui dentro, qual que é o dom que você tem?
O Senhor te deu um dom que eu não tenho, do jeito que Ele deu a mim um dom que talvez você não tenha. Mas você tem. E o maior engano é nós acharmos que eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho familiares que precisam de mim, e eu venho na igreja sim, participo, sou religioso, sigo a palavra do Senhor, mas eu não tenho um ministério que eu devo seguir. Isso é um dos maiores enganos, pessoal, porque o Senhor quer te usar. Deus, Ele precisa usar você para a obra. Até porque Ele fala que se a gente não falar, Ele vai usar até pedra se for preciso. Mas o Senhor, Ele deu dons e Ele deu conhecimento e sabedoria a cada um de nós para que a gente possa agir de alguma forma. E isso é em todos os quesitos, pessoal, né? Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser missionários, mas todos receberão dons. Tem um pastor que ele fala assim, olha, na verdade assim, né, o pastor Larry, inclusive é um pastor que nós estamos indo para os Estados Unidos e ele é um dos líderes lá, o Larry Tyros, e ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, a pessoa às vezes fala assim, eu não sei se eu tenho um chamado para as coisas de Deus. O Senhor te deu, o que você sabe fazer bem feito, né? Eu sei falar, então Ele já te deu o dom. Se você fala com facilidade, se você é claro na tua fala, então o Senhor vai te usar para que você fale. Eu sei tocar instrumento. Se você sabe tocar instrumento, o Senhor vai te chamar para ser do ministério de louvor, né? Eu acolho muito bem as pessoas. Ele vai chamar você para acolher bem as pessoas. Eu sirvo bem as pessoas. Ele vai te usar para servir as pessoas, né? Eu sei administrar muito bem. Então assim, você sabe administrar muito bem? Você vai ajudar na igreja administrando. Eu tenho certeza absoluta que em todos os quesitos da igreja precisa de gente para trabalhar. E aí o que nós não podemos aceitar para a nossa vida é eu não ser novo convertido, porque o novo convertido ele ainda está crescendo, né, na fé, ele está conhecendo a palavra do Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor. Mas a partir do momento que a gente já tem alimento sólido, que nós já temos conhecimento da palavra de Deus, e eu não exerço nada dentro da minha igreja local, pessoal, eu preciso orar a Deus. Eu preciso orar, porque existem diversas áreas, né? A Bíblia fala que alguns foram chamados para contribuir. Mas eu não sei se é de Deus contribuir. O Senhor te deu condições financeiras boas, então Ele te chamou para contribuir. Se Ele te deu, nunca há algo que o Senhor tocar no teu coração para que você seja um semeador ou que você seja um contribuinte, nunca vai ser do inimigo, porque o inimigo é egoísta. Nunca vai ser da carne, porque a carne é egoísta. Então, se Deus já te deu uma condição financeira boa, é porque Ele quer que você seja um contribuinte. Se o Senhor te deu uma sabedoria administrativa, é porque Ele quer que você ajude na administração, e assim por diante. Tem pessoas que são excelentes em servir. Eu fico impressionado quando a gente faz os eventos aqui, o pessoal da cozinha, como eles, assim, zero vaidade, vai lá, todo mundo ajuda. Cada um faz um pouquinho, no final está tudo limpo, está tudo organizado. Os nossos diáconos, eu sei que, olha, tem alguns aqui que eu sei que até passaram problemas sérios recentes, estão sempre lá na porta com um sorriso no rosto. O sarau, pessoal, como que o sarau tocou a nossa vida? Sabe, uma coisa simples que às vezes você fala, poxa, nós vamos lá para uma brincadeira, né? E aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou lá falar, porque assim, eu sei falar uma poesia, mas eu não vou. E nós estávamos no sarau aqui na última vez, a mãe do nego estava aqui, eu nem sei se ela está aqui, eu não sei o nome dela, mas ela fez uma declamação da poesia, foi isso. Gente, o Senhor me tocou tão profundo naquele dia, com isso. Então Ele usou a vida dela para falar comigo, estava sentado ali. Para mim, o que eu achava que era uma brincadeira até acabou, porque eu vi que não era uma brincadeira, que o Senhor estava usando aquele momento para falar da glória dEle. E aí você vê outros momentos, né? Pessoal aqui fazendo o trenzinho. Às vezes você fala, poxa, mas o que eles estão fazendo? Eles estão naquele momento, eles estão interagindo um com o outro, né? Eles estão fazendo amizade. Pode ter certeza que tem coração lá que está sendo curado pela amizade daquele momento.
né, pela participação da igreja naquele momento. Então, gente, o Senhor tem um chamado para cada um, tem, e nós temos que fazer esse chamado, né? Nós temos que sair dessa reunião pensando o seguinte: o que o Senhor quer da minha vida, né? Eu não posso só ficar sentado, eu preciso fazer. Deus te deu um dom, e Ele está pedindo para você: coloque esse dom para a minha obra, faça, né? Se movimente, ajude. É só assim que nós conseguiremos crescer como igreja. Não tem outro caminho, né? E aí, pessoal, a conclusão que nós podemos tirar, né? A reflexão final. Nós estamos vivendo na profissão para glorificar Deus? O nosso lar reflete o senhorio de Jesus Cristo? Você tem servido a sua igreja com o dom que você recebeu? Seu maior desejo é cumprir a vocação para o qual o Senhor te chamou? Então, tudo que eu estou fazendo na minha vida é para glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Eu tenho feito isso? Se eu não estiver fazendo isso, gente, você pode ganhar o dinheiro que for na vida, você pode ter o cargo que for na vida, você vai ser vazio. E quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? Não tem nada que possa te suprir se você não está no centro da vontade do Senhor. O chamado de Deus não é apenas para alguns, é para todos aqueles que Ele predestinou. Para cada mesa de trabalho pode ser um altar para o Senhor. A tua mesa de trabalho pode ser. Para cada lar pode ser um pequeno campo missionário, para que você possa de fato fazer discípulos naquele lugar. Que cada igreja possa ser um lugar onde os dons florescem, onde as pessoas possam apresentar os seus dons, dados pelo Senhor. E que tudo isso seja para o único propósito de glorificar a Deus. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, era isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu tentei ser o mais didático possível para que a gente possa viver essa palavra, para que a gente possa pegar o texto da palavra do Senhor, que é a verdade, a vida, aquilo que Ele deixou para nós, como fala, e que a gente possa aplicar na nossa vida.